Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão falar sobre os conselhos escolares, a eleição de diretores e a descentralização dos recursos financeiros recebidos pela escola. Para este debate, convidamos a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Nalu Farenzina, a orientadora da Célula de Apoio à Gestão Escolar da Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará, Lucidalva Pereira Bacelar, e o professor das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro, Emílio Luiz Pedroso Araújo. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Educação é um processo que ultrapassa o ambiente escolar. A escola lida com experiências de vida e reflete os anseios da sociedade. Acompanhe na reportagem um breve histórico sobre a democratização dos processos de gestão nas escolas. Durante a época em que vigorou a ditadura militar no país, a escola também viveu momentos de autoritarismo. Havia uma forte presença de controle, inclusive, do trabalho pedagógico, dos conteúdos curriculares, das linguagens, dos horários que se utilizava. E os diretores eram indicação de confiança do governo de plantão, sob o cargo comissionado e sob a argumentação de que ali se deveria estar estendendo não um serviço público do povo e para o povo, mas um serviço do Estado para a sociedade com a orientação que estava vigente no governo de então. Governo que cada vez mais agradava menos. As manifestações populares e a mobilização em torno da abertura política cresciam no final da década de 70. E dentro da escola, essas manifestações ganharam um caráter pioneiro. É importante registrar que as primeiras experiências de democratização da gestão da escola foram anteriores, inclusive, à conquista das eleições diretas, seja para prefeitos de capitais, para governadores de estado e para a presidência da República. No final da década de 80, momento em que a recém-restabelecida democracia brasileira começava a se consolidar, o movimento pela gestão democrática da escola também ganhou força. Portanto, este movimento de democratização, que se acentuou nos anos 80, principalmente no final dos anos 80, ganhou antecipação em muitos estados, onde as leis que previam o processo de eleição de diretores e, junto com eles, muitas destas leis também de eleições paritárias para conselhos escolares, foram anteriores à abertura democrática inaugurada com a chamada Nova República. Desde então, a eleição dos diretores das escolas é uma das principais características do movimento pela democratização da gestão escolar. Em função de que, objetivamente, o princípio constitucional associado àquilo que é a prática social e política que nós temos de democracia, indica e corrobora a escolha de dirigentes pelo modo da eleição direta e a composição de conselhos com representação paritária ou proporcional dos segmentos que organizam esta atividade, no caso das escolas, pais, alunos, professores, funcionários. E o que será que os envolvidos no dia a dia da escola pensam sobre a eleição de diretores? A nossa equipe ouviu alguns deles. É muito bom, porque a gente tem essa própria escolha. A gente pode escolher, eu quero escolher essa tal diretora porque eu gosto dela e ela é melhor. Porque a criança ela tem a oportunidade de colocar o seu pensamento, né? Ela tem a oportunidade de se sentir cidadã, né? E eleger quem vai dirigir a escola. Jussara acredita que a democratização é um processo que ainda está em andamento. A gente tem um caminho que a gente vai percorrendo, como povo também, né? Então, nós vamos aprendendo assim.
Quantas vezes a gente precisar, a gente vai tropeçar, quantas vezes a gente precisar, vai dar um passo atrás, mas é esse o nosso caminho. Um dia a gente chega lá. Neste sentido, a consequência deste embate é, a cada tempo, a comunidade escolar ou o sistema educacional no seu conjunto refletirem sobre suas metas, suas estratégias, suas finalidades, seus métodos, sua orientação, sua organização de tempo, os processos de avaliação, os objetivos com aquilo que deva ser matéria do processo de ensino, de aprendizagem. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Nalu. Nós vimos aí, professora, nesse vídeo, um pouco da história, da evolução desse conceito e da implantação desse conceito no Brasil. Como é que a senhora acha, assim como disse a professora ali no finalzinho, que estamos em andamento? Mas eu queria ouvir a senhora, a sua opinião em relação a como está esse conceito de gestão e a implantação desse conceito no país e pelo menos na região em que a senhora vive. Eu penso que tanto a fala do professor e deputado Abicalil, quanto o restante, enfim, do vídeo, está muito marcada essa situação da gestão democrática ser um processo. E a gestão democrática da educação ser um princípio constitucional e que foi, e os instrumentos dessa gestão democrática, mais especialmente a eleição de diretores, os conselhos, a formação de conselhos escolares e a descentralização ou repasse de recursos diretamente às escolas para que elas administrem, se constituíram em instrumentos importantes, né, de reivindicação, enfim, do movimento docente, também de alunos, de pais de alunos, no processo de transição democrática. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é meu estado, tanto na rede estadual de ensino como em vários municípios, esses 3 instrumentos de gestão democrática têm se constituído, não em todos os locais, não sem avanços e recuos, é um processo que se inclui, né, no alargamento dos canais democráticos, enfim, que se coloca também no âmbito da escola e que faz parte, enfim, hoje, com certeza, para os nossos alunos, para os professores, para a comunidade escolar como um todo, da nossa construção e do nosso aprendizado de cidadania. Professora Lucidalva, a senhora acredita que esse conceito, a ideia de gestão democrática é uma realidade no Brasil? Como funciona na região, no Ceará ou na região onde a senhora vive? Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os nossos telespectadores e de uma forma bem especial aos inúmeros educadores que estão distribuídos nas telesalas e por todo o nosso país. Falar de gestão democrática incide em falar em autonomia e em participação. No estado do Ceará, desde 1995, com a política de gestão democrática, sob a expressão Todos pela Educação de Qualidade para Todos, várias ações foram implementadas em busca do fortalecimento desta política, como eleições diretas para diretores escolares, como a transformação das antigas delegacias de ensino em centros regionais, descentralização dos recursos para a gerência da própria escola, dentre outras ações. E estas ações, no conjunto, elas vão compondo um caminho que se fortalece à medida que a escola se apropria dos mecanismos, criando outros mecanismos e se fortalecendo nesta caminhada, inclusive a criação dos organismos colegiados. De 95, da primeira versão das eleições de diretores no Ceará até o presente ano, inclusive nós estamos vivenciando agora mesmo o processo de eleições para diretores, tendo a primeira etapa acontecido em outubro, no dia 24, com a prova escrita, e em dezembro, no dia 13, teremos a segunda etapa com as eleições diretas nas nossas unidades escolares. Então, é um conjunto de iniciativas que vão se somando para a construção desta gestão democrática por toda a comunidade escolar. Obrigada, professora Emília. Primeiro, eu acho que é importante deixar claro a minha opinião sobre a democracia como um processo, que eu acho que ela não é um processo que ela sempre estará num processo de aperfeiçoamento. E eu acho que é bastante pertinente que a gente esteja discutindo essa questão nesse momento,
Até porque há um número cada vez maior de estudos que apontam um desencanto da sociedade com a democracia. Na verdade, a democracia ela não chegou exatamente a ser um instrumento de diminuição da desigualdade, de acesso das pessoas a mecanismos de decisão, etc., na maioria dos casos. Portanto, é necessário que a gente comece um processo de aperfeiçoamento desses mecanismos que foram transferidos às escolas, não só os mecanismos de repasse de recursos, como os mecanismos de eleição de diretores, etc. Até porque nós temos uma sociedade que se organiza de uma maneira que é uma maneira muito centralizada também quando há essa transferência de poder. Portanto, quando o poder vai para dentro das escolas, quando a democratização da gestão vai para dentro da escola, ela passa a se concentrar na mão de alguém. A experiência que eu vivencio é uma experiência que mostra que, na maioria dos casos, nós temos o diretor da escola, ou um núcleo muito pequeno de pessoas no interior das escolas, com o poder de decisão extremamente concentrado nessas pessoas. E isso é ruim. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas não tenham a possibilidade de exercitar aquilo que faz com que elas venham a exercitar aquilo que é a razão essencial da democracia, que é esse aprendizado que faz com que elas levem essa experiência para tantos outros espaços. Portanto, eu acho que é muito importante que a gente esteja fazendo essa discussão, não apenas para encerrar nela, mas para que a gente comece a desenvolver um processo de aperfeiçoamento desses mecanismos. Sem isso, a gente vai ter uma frustração cada vez mais significativa com esses procedimentos.